jaz no maligno. Desde que nós nascemos, estamos expostos assim que é aos gerros da vida e assim que é também aos prazeres da vida. É por isso que nós devemos estar em constante oração, para que, na verdade, o Espírito Santo recorde. Olá, querido, seja muito bem-vindo a mais um culto. Invadimos a vossa casa para trazer uma mensagem muito especial da parte de Deus. Meu nome é Gildenzita, estou aqui para levar uma mensagem especial que Deus inspirou e eu gostava de partilhar com você já no nosso canal. Partilhe este link para milhares de pessoas. À medida que você vai partilhar o link, tanto YouTube como Facebook, vão entender que o conteúdo é muito bom. E uma coisa muito boa que eu quero que você faça é que você clique no sininho, se inscreva também e seja um missionário deste canal. É isso, seja um missionário deste canal, convide mais almas e salve mais almas, porque nós precisamos desta mensagem. O mundo pode parecer que precisa do milagre, mas nós precisamos de uma instrução. E o próprio Jesus Cristo faz questão de que você receba esta instrução. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, pelo teu favor. Obrigado pelas misericórdias que se renovam a cada dia. Não foi diferente, Senhor, estamos aqui vivos, saudáveis, a falar, papai, agora, a ministrar a Tua palavra. Pois é um privilégio, Senhor, ministrar a Tua palavra. Eu sei que é bom trabalhar, eu sei que é bom estar em família, eu sei que é bom viajar, mas, Pai, o que dá mais sentido de vida é Te servir. Obrigado, Senhor, por permitir que nós sejamos Seus garçons nesta missão aqui na terra. Blinde, protege e guarda aqueles que nos veem do outro lado. Ser com eles, com as suas famílias, que eles possam não só ouvir esta mensagem, mas que essa mensagem ministre nos seus corações. Repreendemos todo o mal, cancelamos toda a agenda. Deus para todo sempre. Amém. Querido, o tema desta mensagem é: não tire férias. É verdade, pode ser tão engraçado falar disto, porque tirar férias, na verdade, é uma fase em que nós relaxamos o nosso corpo, relaxamos a nossa mente, estamos mais com a família, estamos mais com os nossos amigos, aproveitamos fazer assim para nós que temos uma rotina um pouco mais pesada, ajuda-nos a nos descontrair. E não digo que você não tem que tirar férias, mas eu me refiro, todo crente não tira férias. É isso mesmo. Todo crente não tira férias. Na verdade, nós temos que estar em constante vigia, porque o inimigo está à espera de uma oportunidade para entrar na nossa vida e estragar. Já dizia numa conversa entre Deus e Caim, quando Caim se irou com Deus, se chateou, quando Deus o rejeitou a sua oferta. E Deus dizia: mas o que vale se tu fizeres o bem? Se não fizeres o bem, olha que o inimigo está à espreita na porta, à espera que você, se ir, ele se aproveite dessa brecha para fazer das suas. Mas eu quero contar uma história de um personagem muito especial. Seu nome é Davi. E Davi, por sua vez, ele também passou pela mesma experiência. Davi é ser humano, como nós. Alguns pensam que pregadores não cometem erros, e só para ver que um personagem escrito na Bíblia, ele também cometeu um erro. Mas a diferença é que ele cometeu, reconheceu e abandonou. E tu? Eu não sei se você hoje reconhece o teu erro. Eu tenho dito nas minhas orações que: Senhor, perdoa-me por todos os meus erros, meus pecados. Porque eu comento às vezes, nem às vezes, toda hora, em pensamentos, palavras e obras. E todos os dias eu cometo esse erro. Inclusive, ficar sem orar já é um erro. Ficar sem ler a Bíblia também já é um erro. Eu cometo esse pecado. Então eu reconheço diante dele, quando tenho oportunidade, eu faço uma oração e digo: Senhor, perdoa-me, distraí-me, estava ocupado com os afazeres do dia a dia, e não justifica-se o fato de não ter tirado pelo menos 1 minuto ou 2 minutos para dizer bom dia ou boa tarde do Espírito Santo. Abra comigo em 2 de Samuel, logo no capítulo 11. E passamos a ler.
Na época da primavera, no tempo em que os reis costumavam sair para as batalhas, o rei Davi enviou Joabe e com eles os seus oficiais e de todo o exército de Israel. Eles destruíram os amonitas e sentiram Rabá. Entretanto, Davi permaneceu ou preferiu ficar em Jerusalém. Um dia após o almoço de Davi, levantou-se depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio real. Do terraço avistou uma mulher que banhava e notou que era uma mulher muito bonita. Vamos aqui. Davi, por sua vez, era suposto que ele fosse para uma das guerras e ele com frequência ia em todas as batalhas. Mas quis nesse dia, Davi, se dar férias, tirar um tempinho para descansar. O que não é mal descansar. Nós precisamos descansar sim. Mas existe alguma área muito crucial na nossa vida que não devemos descansar. Essa é a vida espiritual. O inimigo está tão atento no nosso comportamento, nas nossas atitudes, nas nossas falas, até no nosso descanso. É o que eu percebi. Por isso que eu intitulei esta mensagem como não tire férias. Não tire férias na área espiritual. Pode tirar férias na área financeira, embora que se você tirar férias na área financeira, eu não sei como você vai pagar as suas contas, porque não tem como pagar as contas com a paz do Senhor. Na área emocional, sim. Você precisa relaxar, você precisa ter um tempo de qualidade com a tua família, contigo mesmo, lendo livros, tendo uma conversa com amigos, passear um pouquinho, ir ao cinema. Sim, não há nenhum problema com isso. Mas a vida espiritual, e para quem é crente, aquele que aceitou a Jesus Cristo, batizou e segue e principalmente o serve, esse não tira férias. Davi, como sendo um homem segundo o coração de Deus, eleito e escolhido para governar um povo, ele decide, diante de muitas batalhas que ele nunca falhou, tirar férias. Ele tirou férias, tirou um tempo para descansar. Aí é quando entra a brecha do inimigo. Ele do terraço, assim como estamos hoje nós, fora do estúdio, no terraço, ele apreciou uma mulher que banhava. Por sinal, essa mulher chamava-se Betseba, esposa do seu servo Urias. Ele, por sua vez, aprecia a mulher e manda chamar a mulher de dono, Urias, e teve relações sexuais com aquela mulher. Davi, no seu nível de maldade, assim diria eu, porque eu não esperava. A Bíblia ela conta fatos reais que, tanto como os personagens bíblicos passaram, eu creio que há pessoas que passam até hoje esse tipo de cenários. Por sua vez, Davi, ele se apercebe que já tinha cometeu esse adultério com a esposa de dono. Ele manda chamar Urias e Urias volta da sua batalha. E diz: Urias, você vai continuar a ler mais um pouquinho essa história diante. Urias, por sua vez, se apresenta diante do seu rei Davi. E ele dá um relatório sobre a guerra. E Davi sugere a ele que ele ficasse para descansar e que pudesse descansar e beber um pouco de vinho e deitar-se com a sua esposa. Você já imaginou o cenário? Davi, na verdade, que ele queria passar ou enviar uma mensagem para Urias que a esposa já estava grávida, mas que a criança não era de Davi, era de Urias. Porque no dia que ele fez as relações sexuais com a esposa de Davi, de Urias, era no seu período menstrual. Por sua vez, Urias, como sendo um servo obediente ao seu rei Davi, ele se recusa. Ele, não. Chefe, rei, eu não vou me apartar deste lugar por causa da segurança da arca e da tua própria segurança, eu vou permanecer aqui. Por sua vez, Urias se recusou e não foi, e dormiu do lado com os seus oficiais, diz a Bíblia. Mas pela manhã, Davi se apercebe que Urias não dormiu com sua esposa, não foi confraternizar com a sua esposa.
Aí Davi volta a chamar Joabe, maquina um plano de enviar Davi, ou seja, enviar Urias para um mesmo campo de batalha. Ele dá as seguintes instruções: leva Urias, coloca na área mais perigosa do nosso inimigo e vocês todos se afastem e permitam que ele seja morto. Davi, além de ser sanguinário e além de ter adulterado com a esposa que não era dele, ele era um assassino. Ele era um assassino. Sabe, quando eu li essa história, eu fiquei muito chocado. Mas como é que é possível isto? Como é que isso pode acontecer? O mundo hoje jaz no maligno. As tentações são várias, são muitas. Não estou a dar justificação para que a gente cometa um erro. Não. Só estou a dizer que o mundo hoje jaz no maligno. Desde que nós nascemos, estamos expostos assim que aos erros da vida. E assim que é também aos prazeres da vida. É por isso que nós devemos estar em constante oração, para que, na verdade, o Espírito Santo recorde-nos, fale-nos, ministre para nós e coloque-nos sensíveis às coisas de cima e às coisas da carne, sejam elas abatidas. Davi, por sua vez, manda, assim conforme instruiu a seu servo, e seguiram para a guerra. E, por sua vez, Urias foi morto. A minha pergunta esta noite é: o que Urias fez? O que a esposa de Urias fez? Qual o erro que ela cometeu por ser bonita? Às vezes nós homens também temos essa atitude de apreciar que não devia apreciar, de cobiçar que não devia cobiçar. E quando eu falo homem, não falo só homem num gênero masculino. Eu falo nos dois sexos. Não tire férias. Não tire férias. Eu não falo que eu sou perfeito, que não cometo erros sim. Mas quando uma percebe de alguns erros, eu digo: olha, aqui foi pela pouca intimidade com Deus, porque se eu tivesse mais intimidade com Deus, não tivesse tirado um pouquinho de férias, ainda que tenha sido 1 hora, ou 2 horas, ou 3 horas, não foi suficiente para eu cometer um estrago. E Davi, ele cometeu um estrago. Mas porque Deus é misericordioso e porque Deus já percebeu do erro dele, ele chama o profeta Natan, o conselheiro, a boca de Deus na terra, que é o profeta. E ele dá essa instrução a Natan, que ele ficou chateado porque ele viu o que Davi teria feito. Ele viu o que Davi teria feito. E Natan diz: olha, pai, como é que eu irei falar com um homem sanguinário, um homem que mata, um homem de guerra, um homem de espada? Aí Deus já dá-lhe a sabedoria de poder se expressar. E o profeta Natan vai e se expressa com Davi. Davi, existia um homem que tinha várias ovelhas, mas há uma que pertencia a ele, que dava sustento a ele. E você vai continuar essa história a ler um pouquinho mais. E por fim, Natan diz que apareceu um bandido durante a noite e matou aquela serva e levou. É já onde copila esta mensagem com o culto passado, para quem não conseguiu assistir, em Salmos 51. Onde Davi reconhece o seu erro. Ele despoja-se no chão, rasga suas túnicas, suas vestes, e ele clama a Deus por misericórdia. Por que eu ministro essa mensagem para si? É porque ela também falou comigo que há erros que eu cometo. Há iniquidades que eu faço. Planejo erros. Não porque eu sou bom, sou perfeito. Porque eu tirei férias no lugar de continuar a orar. Eu tirei férias no lugar de continuar a jejuar. Davi, que é Davi, cometeu este erro. Eu gostava de falar da terceira parte do resultado desta combinação de Betseba e Davi. Não foi uma história muito boa, mas continua ligado nos nossos canais, que você vai perceber por que alguns erros têm impacto nas nossas próximas gerações. Não tire férias. Quer descansar? Descanse. Mas não desista e não tire férias. Eu quero desejar paz e prosperidade. E lhe vejo numa próxima oportunidade, se assim Deus o quiser.